Filho Jesus Cristo, ó Deus, graças te damos por mais este dia em que podemos estarmos juntos, ó Deus, para prestarmos culto ao Senhor, ó Deus. Agradecemos a Ti, ó Deus, por Tua bondade, ó Deus, por Tua misericórdia, ó Pai, que se renova a cada manhã, ó Pai, em nossas vidas. Agradecemos a Ti, ó Deus, por podermos, ó Pai, oferecer culto ao Senhor, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Agradecemos pela paz contigo, ó Pai, que temos em Teu Filho, ó Deus, e suplica ao Senhor, ó Deus, que pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, Tu estejas conduzindo, ó Pai, todos os atos deste culto, ó Pai, que Tu venhas, ó Pai, a falar a cada coração, ó Deus, que Tu venhas, ó Pai, consolar, confortar, ó Deus, fortalecer, nos edificar, ó Deus, com a Tua palavra, ó Deus. Abençoa o pregador, ó Deus, abençoa, ó Pai, todos aqueles que estarão, ó Pai, entoando louvores a Ti, ó Deus, que Tu recebas, ó Pai, as nossas orações, os nossos louvores, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. É em nome do Teu Filho Jesus Cristo que oramos ao Senhor. Amém, Deus. Amém. Ainda de pé, irmãos, abramos os nossos inários e vamos cantar o hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai. Nós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz. Hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Pedro está escrevendo aqui aos crentes que haviam sido perseguidos e haviam se espalhado. É o momento chamado de diáspora, onde os crentes, judeus e gentios, haviam se espalhado, principalmente ali pela região da Ásia Menor. E Pedro então escreve esta carta a uma igreja sofredora, uma igreja que estava sofrendo pelo nome de Cristo, uma igreja que estava sendo perseguida porque amava a Jesus. E Pedro então encoraja cada crente, encoraja aquela igreja a viver esperançosa, com esperança e com uma esperança viva em Cristo Jesus, fundamentada na ressurreição do Senhor. Essa esperança viva é fundamentada também na herança gloriosa, descrita aqui por Pedro como herança incorruptível, herança incontaminada e herança imarcessível. Essa herança incorruptível, essa herança incontaminada, essa herança imarcessível era uma herança que pertencia àquele povo, ao povo de Deus, à igreja do Senhor.
e eles deveriam viver nessa esperança gloriosa, e em meio à perseguição deveriam ficar firmes na fé. O objetivo de Pedro, ao falar dessa herança gloriosa, incorruptível e incontaminada, era para encorajar os seus companheiros de fé com a consolação que o Evangelho de Cristo traz a cada um de nós, a fim de que permanecessem, a fim de que aquela igreja permanecesse firme na fé em Cristo Jesus, no dia, principalmente no dia da prova de fogo, para assim suportar pacientemente seus sofrimentos, sendo triunfantes sobre as perseguições, sobre as aflições e sobre as tentações que estavam vindo sobre eles. Essa carta, irmãos, foi escrita no início da igreja cristã, na segunda metade do primeiro século, mas comunica consolo e esperança aos crentes de todas as épocas. Fala para nós hoje que vivemos na igreja do presente. Em 1 Pedro 4, versículo 13, encontramos a exortação da alegria. Pedro exorta aquela igreja a alegrar-se no Senhor Jesus e diz assim: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. É uma alegria, é um privilégio participar dos sofrimentos de Cristo, ou participar dos sofrimentos de seguir, de servir a Cristo, de ser um servo do Senhor. E em 1 Pedro 4,4, Pedro fala dos motivos do sofrimento daqueles irmãos. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos, aqueles irmãos estavam sofrendo, e Pedro diz que eles estavam sendo perseguidos porque não viviam mundanamente, não haviam cedido aos prazeres do mundo. Isso porque eles eram, de acordo com o que o próprio João escreveu, peregrinos e forasteiros. Eles não eram desse mundo, eles não praticavam as coisas desse mundo, eles eram cidadãos dos céus, e enquanto estavam aqui, faziam a vontade do Senhor. Por isso eram peregrinos e forasteiros, e não se submetiam aos prazeres do mundo, e por causa disso eles eram perseguidos. A pátria deles é no céu, e por isso, como crentes que eram, seu comportamento era diferente do comportamento daqueles que viviam no mundo. Eles estavam no mundo, mas viviam como se estivessem vivendo no céu. Eram servos do Senhor Jesus e faziam a vontade do Senhor. Aquela igreja, a igreja que estava sendo provada, a igreja que estava sendo perseguida, Pedro faz 3 exortações. A primeira, nós vemos nos versículos, capítulo 1, versículo 13 e 5, capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Pedro faz a exortação à esperança. Ele diz a esta igreja, que esta igreja esperasse, a igreja que esperava na graça de Deus, que está revelada em Cristo Jesus. A igreja é o rebanho do Supremo Pastor, e por esse rebanho Cristo pagou um alto preço para conquistar a salvação para este rebanho. E Pedro incentiva aqueles irmãos a viverem nessa esperança. Também no capítulo 1, versículo 15 e 16, Pedro incentiva aqueles irmãos a viverem em santidade. A primeira exortação é a exortação à esperança. A segunda exortação é a exortação à santidade. Aquela igreja
era o sacerdócio santo de Deus, e em face da glória futura, é imperativo que os crentes tenham uma conduta santa, pois foram remidos da escravidão do pecado, quando Cristo sacrificou sua vida em favor dos pecadores. E por causa disso, Pedro incentivava aquela igreja a viver em santidade de vida. E também Pedro incentivava aquela igreja, exortava aquela igreja a um procedimento exemplar no meio dos não crentes. A igreja tem em Cristo o supremo exemplo, o exemplo maior de procedimento no meio das pessoas. E Pedro cita no capítulo 2, versículo 23, o seguinte: Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Manter um procedimento exemplar no meio dos gentios ou no meio dos não crentes, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando o vosso procedimento e as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, Pedro estava dizendo para eles procederem bem, porque isso seria um forte modelo de pregação do Evangelho à vida daquelas pessoas que estavam observando aquela igreja. Então Pedro faz a exortação à esperança àquela igreja, faz a exortação à santidade àquela igreja, e faz a exortação ao procedimento exemplar no meio dos não crentes àquela igreja. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 11, meus irmãos, o conselho de Paulo é que os crentes vivam com sobriedade e autocontrole por causa da expectativa da vinda de Cristo. Filipenses 4, 5 nos exorta: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Pedro diz aqui, meus irmãos, no versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. Então Pedro exorta aquela igreja sofredora, aquela igreja esperançosa ao mesmo tempo, a viver de forma digna enquanto aguarda a segunda vinda de Cristo. Como deve ser o procedimento, como deve viver cada crente enquanto aguarda a segunda vinda de Cristo? É isso que o apóstolo Pedro está tratando em toda a sua carta. E aqui nos versículos 7 a 11, o apóstolo Pedro está tratando de como é que deve viver o crente enquanto aguarda a segunda vinda de Cristo com relação aos seus irmãos. Como deve ser o nosso relacionamento, como deve ser o nosso procedimento, porque o fim de todas as coisas está próximo, e cada crente deve cumprir esses deveres cristãos, enquanto aguarda o Senhor. Esses deveres, de acordo com os versículos aqui, são coletivos, mas também são deveres pessoais. A segunda vinda de Cristo, meus irmãos, é um tema vasto no Novo Testamento. O Novo Testamento afirma que a primeira vinda do Senhor será seguida da segunda vinda, e que o próprio Senhor Jesus se referiu à sua volta mais do que uma vez. Na ascensão de Cristo, os anjos se referiram à segunda vinda de Cristo, e pelo menos 6 livros do Novo Testamento fazem referência direta à segunda vinda de Cristo.
a segunda vinda de Cristo é iminente. Ela pode acontecer a qualquer momento. A igreja primitiva estava aguardando ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. E Pedro diz aqui no versículo 7 que o fim de todas as coisas está próximo. Ele diz: o Senhor está voltando. E a vinda de Cristo, nós encontramos isso em toda a palavra, será pessoal, será física, será visível, será repentina, será gloriosa, será triunfante. Ele virá para inaugurar uma nova era, a era futura, e essa era futura será inaugurada com a ressurreição dos mortos e o juízo final. Pedro então esclarece como deve ser o procedimento da igreja enquanto aguarda a vinda gloriosa de Cristo Jesus. Como devemos proceder? Como devemos viver? Nós tiramos pelo menos 4 ensinamentos aqui desses versículos. Primeiro, devemos manter a nossa vida espiritual em dia. Devemos manter a nossa vida espiritual em dia. Não descansarmos para não sermos pegos de surpresa, como nos adverte a palavra do Senhor. Porque Pedro está dizendo: o fim está próximo, ou seja, chegou perto, está na hora. E essa expressão é muito usada em várias partes da palavra do Senhor. Nós, então, devemos manter a nossa vida espiritual em dia diante dessa expectativa. E ele diz aqui que nós devemos ser criteriosos, no versículo 7, nós devemos ser sóbrios a bem das nossas orações. Nós devemos ser criteriosos, nós devemos ser sóbrios e nós devemos vigiar e orar em todo o tempo. Criterioso, irmãos, é o mesmo que ser calmo, é o mesmo que ser equilibrado, é o mesmo que ter autocontrole e moderação. Não se desesperar com a vida, não se desesperar com a possibilidade da segunda vinda de Cristo, mas manter-se equilibrado. Sóbrio é ter a mente limpa, é estar alerta, levando em conta a iminência da segunda vinda de Cristo, é ter autocontrole para manter uma fé viva. E ele diz que nós devemos fazer isso, devemos ser criteriosos, sóbrios, a bem das nossas orações. Pedro está querendo dizer que eles teriam muito mais sucesso na vida de oração se andassem espiritualmente criteriosos e sóbrios. Se eles tomassem esse cuidado, a vida de oração deles seria uma vida bem-sucedida. Então, irmãos, enquanto aguardamos o Senhor Jesus, nós devemos fazer a manutenção da nossa vida espiritual. Em segundo lugar, nós devemos amar verdadeiramente uns aos outros. Está aí no versículo 8: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Intenso, amor intenso é o mesmo que um amor esforçado, é o mesmo que um amor estendido, é o mesmo que um amor aumentado, que vai além das possibilidades normais de amar. É um amor que vai além, é intenso, ele é aumentado, e Pedro diz que nós temos que nos amar dessa forma, intensamente, aumentadamente, para que Cristo seja glorificado na nossa vida diária. A prova prática
de santidade, de vida e de obediência à verdade, irmãos, é o amor aos outros, é o amor aos irmãos. E um dos significados de amor que eu tenho citado aqui, às vezes, é dar parte de si ao outro. Então Pedro está nos exortando a darmos parte de nós ao outro, mas com uma intensificação, com a intensidade, mais do que nós temos costume de fazer. Porque ele diz que o amor cobre multidão de pecados. Quando nós fazemos isso, Pedro está dizendo que nós temos a disposição para perdoar. O amor cobre o ódio. Se amarmos ardentemente nosso irmão, vamos estar dispostos a perdoá-lo toda vez que for preciso. Então nós devemos amar o nosso irmão. Devemos amar o nosso irmão intensamente, e nós devemos ter disposição para perdoá-lo toda vez que for preciso. Pedro está dizendo, se nós agimos assim, nós vamos estar preparados para receber o Senhor Jesus na sua vinda iminente, na sua chegada a qualquer hora, a qualquer momento. Também, irmãos, em terceiro lugar, Pedro diz aqui que nós devemos praticar a hospitalidade. Nós devemos ser hospitaleiros, que também é uma forma de nos prepararmos para receber o Senhor Jesus na sua segunda vinda. Devemos cuidar, fazer a manutenção da nossa vida espiritual. A minha leitura bíblica e a minha oração de ontem deve ser reformada, deve ser renovada hoje, porque a de ontem serviu para a manutenção da minha vida ontem, e a de hoje serve para a manutenção da minha vida hoje. Também nós devemos amar verdadeiramente uns aos outros, e em terceiro lugar, nós devemos praticar a hospitalidade. Irmãos, no juízo final, lá em Mateus 25, nós vemos Jesus falando da hospitalidade como uma consequência da conversão. E lá, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Mateus 25, a partir do versículo 25, nós vemos ali o julgamento do Senhor. É um texto longo, mas dá para nós percebermos, e ali ele fala de hospitalidade. Quando ele diz assim, Mateus 25, a partir do versículo 34, lá diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos será preparado desde a fundação do mundo. E aí diz: porque tive fome. Vamos ler juntos? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Irmãos, isso é fruto da conversão, da transformação, isso é fruto do novo nascimento. E Pedro está dizendo aqui para nós nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo, que acontecerá a qualquer momento, sendo hospitaleiros, praticando a hospitalidade. Mas eu queria que nós continuássemos no versículo 36. Então, vamos juntos? Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá:
Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá, versículo 41, vamos juntos. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome. O 44, e eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, irmãos, Jesus está dizendo que o justo é aquele que atende, é aquele que hospeda, é aquele que sacia a sede, que mata a fome, que está junto, está presente, e aquele que não fez estas coisas, Jesus está dizendo aqui, irmãos, que estes vão para o fogo eterno. É interessante que hospitalidade, ser hospitaleiro, é uma consequência aqui, de acordo com as palavras de Jesus, da verdadeira conversão, da verdadeira transformação. O crente tem prazer em hospedar. E é interessante, irmãos, nós frisarmos que a Bíblia traz o chamamento geral para a igreja. Então, todos nós, todo crente, não é, foi dada essa incumbência de hospedar. E existe também o dom de hospitalidade. Então tem o chamado geral e tem o chamado específico. O chamado geral todo crente recebe, de cuidar uns dos outros, de hospedar o forasteiro, de dar atenção às pessoas. E tem aquele que tem o dom específico de hospitalidade, que ele hospeda com uma maestria, com uma especialidade que o Senhor dá a essa pessoa. O dom quem dá é o Senhor, não é para nós guardarmos para nós, é para nós exercitarmos, é para nós praticarmos o Evangelho, atendendo à necessidade das pessoas. E nós devemos fazer isso. Como é que Pedro diz aqui, irmãos? Como é que nós devemos hospedar uns aos outros? Como é que está aí no versículo 9? Sem murmuração. Vamos ler juntos o versículo 9? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Mutuamente é de uns para com os outros, é de daqui para lá e de lá para cá. Então o chamamento é para todas as pessoas igualmente. Todos nós devemos manifestar o Evangelho de Cristo, hospedando uns aos outros e nunca murmurando por causa da necessidade de hospedarmos uns aos outros. Em Romanos 12, versículo 13, a hospitalidade é o mesmo que amor ao hóspede, ou afeição demonstrada ao hóspede. Quando nós hospedamos, nós estamos demonstrando amor, nós estamos demonstrando afeição àquele que está sendo hospedado. Eu já citei aqui, irmãos, Provérbios 31:18, onde fala lá daquela mulher que a sua lâmpada jamais apaga. E a ideia ali é a ideia de hospitalidade. A mulher daquela casa, de acordo com os estudiosos, estava com a sua lâmpada sempre acesa, em cima, no umbral da porta,
e o viajante que avistasse aquela lâmpada de longe, aquela luz brilhando de longe, tinha o seu ânimo recomposto, porque ele sabia que ali ele tinha abrigo, a qualquer hora que ele chegasse, ali ele tinha acolhimento, ali ele tinha água fresca e comida quentinha, para saciar a sua fome, para saciar a sua sede, e uma cama para o seu descanso. Lá, aquela mulher lá de Provérbios tinha a sua lâmpada acesa em todo o tempo, em todos os momentos, simbolizando que ela estava preparada para hospedar quem chegasse ali, quem tivesse necessidade de ser hospedado ou hospedada. Poderia ser de dia, poderia ser de noite, a sua lâmpada estava acesa em todo o tempo, principalmente à noite, garantindo uma acolhida ao forasteiro. Meus irmãos, também Pedro está dizendo aqui que uma outra forma de nós estarmos sempre preparados para a segunda vinda de Cristo, que é iminente, é que nós devemos glorificar a Deus em todas as coisas. No versículo 11, ele diz que nós devemos viver glorificando a Deus em todas as coisas. Eu quero convidar você a ler comigo, não é? 1 Pedro 4, versículo 11. Por favor, vamos ler juntos. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos... Amém. Essa expressão, irmãos, é muito bonita, oráculos de Deus. Então, se alguém fala, e esse falar aqui é falar a palavra do Senhor, a palavra do Evangelho, é pregar. E Pedro está dizendo que uma forma que nós temos para glorificar a Deus é falando os oráculos de Deus. E os oráculos de Deus aqui é a palavra de Deus. Se nós pregamos, nós devemos pregar a palavra de Deus, é isso que ele está dizendo. Se nós servimos, nós devemos servir com a força, ou na força que Deus dá, ou na força que Deus fornece. Então nós devemos pregar os oráculos, pregar a palavra, nós devemos servir dentro daquilo que Deus nos possibilita, porque Ele é que nos supre. É isso que Pedro está dizendo, é Ele que nos supre. E quase que o mesmo significado aqui de suprir é abundância. Ele nos dá aquilo que nós precisamos para servir uns aos outros e para buscarmos a glória de Deus. Ele nos dá aquilo de que nós precisamos com abundância. É isso que Pedro está dizendo, e tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Este é o verdadeiro motivo da nossa vida. Esse é o verdadeiro motivo da atividade na vida cristã, fazermos todas as coisas para a glória, ou fazermos todas as coisas para glorificar a Deus. Quando é que nós fazemos todas as coisas para glorificar a Deus, irmãos? Quando nós reconhecemos que todas as coisas vêm dele para nós. Ninguém fala por si, ninguém é inspirado por si. Nós falamos porque Deus dá, é isso que Pedro está dizendo. Nós falamos porque Deus dá, nós pregamos porque Deus dá, nós servimos porque Deus dá. E quando nós devolvemos a Ele, quando nós reconhecemos que todas as coisas provêm dEle, quando nós dizemos é do Senhor, nós estamos glorificando
o nosso Deus. Então Pedro está dizendo aqui o seguinte: para nós vivermos preparados para recebermos o Senhor na sua segunda vinda, nós devemos dizer em todo o tempo da nossa vida que todas as coisas provêm do Senhor, que todas as coisas vêm do Senhor. Se nós servimos pela força que Deus nos dá. Se nós pregamos pela força que Deus nos dá. Se nós fazemos qualquer serviço cristão dentro da igreja ou fora da igreja, nós fazemos o serviço cristão porque Deus nos dá, porque Deus nos possibilita, porque Ele nos capacita. Quando nós reconhecemos isso, Pedro está dizendo, nós estamos devolvendo a glória ao Senhor, nós estamos glorificando ao Senhor, estamos reconhecendo a sua grandeza. Deus é glorificado quando recebe o crédito daquilo que eu faço, em todas as coisas, em todos os momentos da nossa vida, porque todas as coisas provêm do Senhor, porque eu não faço por mim mesmo, ou pela minha força, ou por meu suprimento, porque todas as coisas provêm do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, estes princípios contêm a sabedoria necessária para vivermos hoje, esperando Cristo na sua volta iminente. Nós estamos vivendo a nossa vida, nós estamos trabalhando, nós estamos exercitando, nós estamos servindo uns aos outros, mas sempre na expectativa de que Jesus está à porta, como Pedro disse aqui no início do versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo, Jesus está às portas, Ele está voltando, e nós devemos viver de acordo com o que Pedro está dizendo aqui. Irmãos, devemos viver mantendo nossa vida espiritual em dia, devemos amar verdadeiramente uns aos outros, devemos praticar a hospitalidade, devemos glorificar a Deus em todas as coisas. E diante da declaração de Jesus em Apocalipse 22, que diz no versículo 7, eis que venho sem demora, e no versículo 20, certamente venho sem demora, o Senhor fazendo essas duas afirmações, eis que venho sem demora, no versículo 7, e no versículo 20, certamente venho sem demora, que possamos, irmãos, responder positivamente, como está lá no versículo 20, amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos falar juntos? Amém. Vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a vivermos de acordo com a sua vontade. Amém.